Estamos aqui de volta depois de tanto tempo e dessa vez eu não consegui resistir. Eu estava tentando me controlar para não emitir minha opinião sobre o assunto. Cheguei até a fazer um videozinho aí no Instagram, no meu Instagram pessoal para a galera que me segue, para explicar um pouco sobre o assunto e tudo mais. Mas eu não ia me meter única e exclusivamente porque dá trabalho gravar vídeo. Isso dá trabalho. Eu acabei de gravar um vídeo 30 minutos falando sobre o assunto e tô tendo que regravar porque eu sei que ninguém vai assistir 30 minutos, tá? Então vou tentar fazer o mais direto ao ponto possível. Então vamos lá. O Felipe Neto está certo. Eu já vou entrar na justificativa do porquê disso, mas basicamente o motivo principal de eu ter colocado o título do vídeo isso aí é para gerar views, para atrair mais pessoas para esse assunto e ver aí a minha opinião, tá? Então é o seguinte, o governo aí, ele notificou a intenção de remover a isenção tirar essa isenção de taxa de até $50, tá? Para quem importa de fora. Traduzindo, o governo ele não decidiu remover essa isenção. O governo ele decidiu botar em prática, porque essa lei sempre existiu. Então, a gente vai começar a ver aí que nesse viés aqui da importação tem muita confusão, porque realmente é uma zona, tá? Então, basicamente, o governo ele notificou, a partir de agora não vai ter mais esse negócio aí de isenção de até $50, vai ser para todo mundo, porque queremos combater a sonegação fiscal de empresas que estão se utilizando desse viés aí para lucrar sem pagar imposto nenhum. Beleza. Aí depois o governo viu que a repercussão disso foi muito grave, né? Tipo assim, a galera começou a falar muito, e aí tá tentando meio que tirar o peso disso, né? Eles estão começando a falar assim, não, a gente não tá criando imposto para Shopee, para AliExpress, não, a gente não tá mudando nada, a gente só não vai mudar nada para o consumidor, porque isso sempre existiu. Mas o que me incomoda é porque vai mudar tudo. Então tirar o peso disso, eu acho que não é o certo, eu acho que tinha que ser mais transparente possível. E aí com toda essa confusão, uma pessoa dizendo uma coisa, outra pessoa dizendo outra, o Felipe Neto entra aí como porta-voz do governo, né? Ele publicou fez um tweet aí, né? Explicando o que de fato está acontecendo, porque tem muita gente confusa. Então eu vou ler o tweet do Felipe Neto e a gente vai discutir ponto por ponto, depois eu vou jogar minha opinião por cima, tá? Então vamos lá. Felipe Neto aqui, ó. Tópico 1. Se você viu que o governo vai tributar Shopee, Shein e AliExpress, saiba, estão mentindo para você de propósito. Toda compra feita nesses sites já é tributada em até 60%. Contudo, algumas empresas estão cometendo fraude para fugir do pagamento de impostos. Esse é o tópico 1 dele. Então, de fato, essa lei sempre existiu. Como no mundo da importação tem muita confusão. Para quem conhece sabe, tem portaria, tem lei, não sei o que um sobrepõe o outro, que é $100, é $50. Então essa foi a antiga discussão aí no começo da importação, que a maioria das pessoas tinham dúvida e agora a discussão é essa aqui, né? Então, de fato, sempre existiu, né? Porque, vou deixar claro para vocês, claro e direto. Se uma empresa lá da China, uma empresa de fora do Brasil, manda alguma coisa para você porque você comprou, você precisa pagar a taxa de importação. Ponto. Tá? E o que tem acontecido? As pessoas estão enviando lá de fora para o Brasil como pessoa física. Então, pessoa física como pessoa física tem essa brecha que não precisa pagar imposto. Tá? Então, isso é o que você precisa decorar aí na sua cabeça. Aí o Felipe Neto ele vem explicar basicamente isso que eu falei. Como eles operam essa fraude? Usando uma lei que permite com que qualquer brasileiro compre um produto de pessoa física de fora do país sem pagar imposto, desde que custe até $50. Aí ele dá um exemplo. Essa lei só pode ser usada se tu comprar, por exemplo, um DVD de um amigo teu que mora na Coreia. Beleza, estamos de acordo, foi o que eu expliquei. Algumas empresas descobriram essa lei e fraudam o envio do produto para você. Elas fingem se passar por uma pessoa física e mudam o valor da nota fiscal para ficar inferior a $50. Isso é crime e está custando 8 bilhões por ano ao país. Tá bom, então isso, todo mundo que importa sabe, né, que existe de fato isso. Por que existe isso? Porque o cara lá, o fornecedor, ele não tá nem aí. O fornecedor ele simplesmente entende que se você pagar menos taxa, o valor final que vai sair do seu bolso é menor. Então, a preferência que você vai querer comprar é dele. Então, simples quanto isso. Então, por exemplo, se ele vai te fazer um envio, traçando um paralelo aqui em questão de envio, às vezes tinha uns envios que eram mais sujeitos a pagar taxa do que outros, tá? Então, o fornecedor ele descobrindo que determinado tipo de envio de encomenda
não pagava a taxa, ele começava a vender todos os produtos dele através daquele tipo de encomenda. Porque o fornecedor, ele quer que você se beneficie, porque ele quer que você pague menos. Se você pagar mais caro por uma coisa, pelo produto dele, a quantidade de vendas vai reduzir. Então é basicamente isso. Tá? Em relação aqui a esse valor de 8 bilhões ao ano para o país, eu cheguei a ver numa matéria que esses 8 bilhões que o governo calculou eu estava em dúvida, né? Quando assim que saiu esse 8 bilhões, eu pensei assim, esse 8 bilhões é o que eles estão deixando de faturar agora, hoje, ou é uma previsão futura? Porque isso, passando a ficar em vigor, a quantidade de importação da China vai diminuir drasticamente, isso é fato. E a conta que o governo fez desses 8 bilhões, de fato, eles, no jornal que eu li, tá dizendo que esse cálculo já foi baseado na previsão de queda de compras, tá? Então, esses 8 bilhões, assim, é aceitável, não é um valor, assim, mentiroso. Aí o ponto 4. Inclusive, muita gente relata que não entende por que isso acontece. A pessoa compra o vestido numa loja online estrangeira, aí chega uma caixa com preço diferente e um nome de uma pessoa aleatória, como se essa pessoa que tivesse vendido, como se fosse essa pessoa que tivesse vendido e não a loja. Todo mundo sabe, beleza. Estamos de acordo, isso aí é verdade. O que o governo está pedindo é que essas empresas parem de cometer crime e paguem impostos. Como elas utilizam uma brecha para fraudar, o governo irá remover a brecha, só. Infelizmente a comunicação segue péssima e muita gente está achando que estão criando impostos novos para a Shopee. De fato, não está sendo criado um imposto novo para a Shopee. O que está acontecendo é, você pagava um valor e agora eles vão botar em prática esse imposto, tá? Então sempre existiu, mas agora de fato vai acontecer. Aí o Felipe Neto completa aqui. Mas isso vai fazer o produto ficar mais caro. Quem pensa deste modo tem razão, vai mesmo, porque agora toda empresa fraudadora que comete sonegação de impostos no Brasil para ter lucros bilionários não vai mais poder fazer isso. Então, o grande ponto que eu gosto aqui da discussão é o seguinte: não adianta o governo falar que vai continuar tudo como era antes. O Felipe Neto, ele acaba... Tipo assim, esse fio aqui do Twitter aqui do Felipe Neto, ele está defendendo o governo, né? Então, não adianta virar e falar assim, porque apesar dele estar defendendo, ele está acabando de confessar que o produto vai ficar mais caro. Então, eu gosto da verdade. O produto vai ficar mais caro. Não adianta falar, vai continuar como era antes, que você que já está acostumado a importar vai ser a mesma coisa. Não vai. Agora, todo mundo vai ser taxado. Porque o governo ele quer combater as empresas fraudulentas, só que para isso não existe... Tipo assim, o governo ele assume a ineficiência da Receita Federal lá, da triagem dos produtos, porque não, de fato não tem como. Imagina lá o galpão enorme, milhares de galpões, cheio de produto, tá? Como é que você vai ver um por um, fazer essa análise assim... um por um, distinguir um do outro e aplicar taxa nos que realmente necessitam. Então, o governo assumindo a ineficiência desse órgão, o governo resolve facilitar a vida deles, colocando, a partir de agora, todo mundo vai ser taxado. Aí é uma coisa que eu entendo que, de fato, facilitou, né? Porque se você não tem mais o trabalho de ficar olhando vai ser 100%, então fica de fato mais fácil de implementar essa lei que já existia, mas não era respeitada. Tá? Aí o Felipe Neto completa aqui. Imagine um comerciante local brasileiro, para te vender uma roupa, ele tem que pagar todos os impostos do país e se manter legalizado. Então vem uma empresa chinesa, tira o dinheiro do Brasil, frauda as nossas leis e vende pela metade do preço, quebrando o comerciante nacional. Ok, isso realmente acontece. Aí ele fala aqui, tudo bem você ficar irritado porque os produtos eram baratos e vão ficar mais caros, novamente. Então não adianta o governo falar, vai ficar tudo igual, não adianta. O que não dá é para você acreditar em mentiras ou que o governo está fazendo isso para prejudicar alguém. Empresas que cometem fraude não podem passar batido, é simples assim. Beleza, acabou aqui o Felipe Neto. Agora vai entrar o João falando. Então é o seguinte, estou de acordo com o que ele expôs, né? De fato, não foi esse governo agora que criou essa lei, mas é esse governo agora que está
está pondo em prática, né? Então por isso que está esse burburinho, esse bafafá e tudo mais. Então agora, minha opinião. Eu tô aqui com o meu celular, que eu fiz uma anotação do que eu penso, né? Não vou me preocupar em decorar para falar para vocês, eu vou lendo aqui, tá? Porque eu saí, eu voltei, agora tinha saído de casa, voltei, então vamos lá. Essa lei, né, de imposto, de importação e tudo mais, existe desde 1999. E o país, em relação à importação, sempre foi uma zona. Como eu falei, portaria, lei, blá blá blá, discussão. Então o que eu quero chegar é, desde 1999, o governo ele nunca contou com esse dinheiro que eu estou falando são os 8 bilhões que o governo estimou que vai arrecadar colocando em prática. Os governos passados, nenhum deles contou com esses 8 bilhões que estavam deixando de faturar, né? Todos os governos seguiram em frente sem esses 8 bilhões. A questão que eu quero colocar aqui em discussão é, se eles já fizeram estudos que a previsão de arrecadação com essas taxas vai passar a ser de 8 bilhões, o que eles vão fazer com essa entrada de dinheiro, né? Será que as nossas vidas vão melhorar ou vão ficar igual, não vai mudar nada? Será que o dinheiro arrecadado vai ser aplicado de um jeito justo, correto, sem superfaturamento de obras? Será que as escolas públicas e os hospitais vão melhorar? Ou vai tudo continuar a mesma coisa? Porque é o seguinte, o governo está querendo arrecadar, aumentar a arrecadação, colocar essa lei em prática, aplicando esse imposto de importação, né, as taxas. Mas e aí? Esse dinheiro, né, vai servir para quê? Você acha que a sua vida vai melhorar com esse dinheiro ou você acha que não vai mudar nada? Beleza. Ah, mas essa isenção de impostos está atrapalhando o comércio nacional. Esse é o ponto que eu acho mais justo na discussão. Isso tem que ser discutido e ponto. Tá bom, mas e se taxar as importações? As lojas vão diminuir os preços? Se com a concorrência desleal lá da China já está tudo caro, imagina sem concorrência. É um ponto a se discutir, né? Eu não acho que as lojas vão diminuir o preço. Mas eu estou falando isso porque o governo... Eu vi uma notícia que o governo falou que o intuito é dar maiores condições para o comércio nacional para que, com isso, eles possam reduzir os preços, colocar um preço mais aceitável para o consumidor. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que as lojas vão diminuir o preço, né? Ainda mais tirando a concorrência desleal que existe. O ponto que eu quero chegar é: o poder de compra do brasileiro já está defasado há muito tempo, né? O que as pessoas que só têm condições de comprar uma roupinha legal lá de fora vão passar a fazer? Elas vão lá na Taco comprar uma bermuda por R$130, né? Vão fazer isso? Você realmente acha que não é porque agora não tem a opção de comprar lá de fora que magicamente a pessoa vai aparecer com R$50 mil na conta, vai poder comprar camisa oficial da Lacoste, vai poder comprar... Vamos reduzir, né? Vai poder comprar uma camisa básica na Renner por R$89, né? Camisa zoada, assim, feia, R$89. Vai acontecer isso? Então, o que acontece? A pirataria no Brasil vai aumentar. É um outro ponto de discussão. Então, eu estou jogando aqui a bola de neve. O governo fazendo isso, as coisas que podem acontecer, tá? Então, a pirataria no Brasil vai voltar a se tornar em evidência, né? Vai aumentar. Camelô da 25 de março, Brás e tudo mais. E o dinheiro vai sair da mão dos chineses e vai passar para a mão dos paraguaios. Porque quem está em importação sabe que existe esse comércio paralelo vindo do Paraguai, sonegando imposto, sem pagar imposto, blá, blá, blá. Mesmo jeito. Então acontece que ao invés de trazer lá da China, o cara vai trazer da fronteira aqui. Entendeu? E vai continuar essa venda. Então, o que de fato vai mudar nesse aspecto? Coisas para a gente pensar. E aí vamos lá. Eu realmente acho que essas empresas varejistas, aí, as mais famosas de preço popular, vão ter um aumento significativo de vendas e vão ofertar mais empregos. Mas e aí? Já pensou, já fizeram, o governo já fez o balanço de quantas pessoas que dependiam de importação vão ficar sem renda? O grande ponto não está nos pequenos, que fazem lá 5 mil por mês com importação para sobreviver. O problema está nos grandes, né, que fazem 200, 300 mil. E isso a Receita Federal consegue controlar. A Receita Federal monitora os ganhos de
todo mundo, de toda a população brasileira. Você já cansou de ouvir. Não declara não pra tu ver o que te acontece. Pessoas que, tipo assim, sabem da sua realidade, vamos supor que você ganhe, sei lá, 4 mil reais. Tá, 4 mil reais que geralmente é um valor baixo, assim, mas, tipo, em questão pra ter algum problema de fato com a receita. Mas se você, vamos supor, ganha 10 e tá sonegando, vão descobrir, e isso vai te trazer problema. E o grande problema... E essas pessoas que ganham 200, 300 mil com importação? A Receita Federal consegue mapear essas pessoas. Então, providência é um caminho a ser tomado, taxar essas pessoas no pós, né? No pós-entrada dos produtos da China aqui. E aí o que acontece? Eu vou fazer um comparativo aqui da minha cabeça, tá? Um comparativo bem esdrúxulo. Sobre a Netflix, né? A Netflix chegou no Brasil em 2011, né? E só foi pegando fama lá depois. E tinha uma concorrência totalmente desleal, né? Qualquer filme e série que você queria ver na internet em 2011, você pegava de graça na internet, piratão e tal, não sei o quê. Mas a Netflix foi lá e transformou uma estratégia que faria com que essas pessoas começassem a ter preferência pela comodidade e oferta boa de serviço, né? Então, as pessoas começaram a ver, eu vou ter o trabalho todo de comprar o piratão, não sei o que, papapá, se eu posso assinar aqui por um valor justo. Assim que a Netflix entrou no Brasil, era um valor justo. Não, então vamos pra Netflix. Não vou me poupar de fazer essa economia pouca, entendeu? Então o que eu quero chegar eu não tô dizendo que tem que continuar como tudo está, tá? Eu já vou concluir aqui minha opinião, minha ideia final. Mas a oferta das varejistas no Brasil, né, de preço popular, a qualidade é muito ruim. Assim, tipo assim, um outro ponto agravante é que não tem variedade suficiente. Tem muita gente aí que compra lá de fora porque precisa de um tamanho de roupa maior que as varejistas brasileiras não vendem, e lá de fora na China eles vendem, né, camisa 3GG, 4GG. Você não vai encontrar camisa 3GG numa loja brasileira aqui comum. As lojas de camisa de roupa maior, né, aqui no Brasil são bem caras, tá? Então o que eu quero dizer as varejistas elas deveriam primeiro começar a se preocupar em melhorar o serviço, melhorar o produto final para trazer os clientes que estão optando por comprar fora, tá? Mas eu vou chegar na conclusão aqui. O ponto final é que, assim, não há necessidade de taxar 100% das encomendas. É o que eu falei, a ineficiência da receita faz com que essa medida seja mais rápida e simplista, porque aí se é todo mundo, todas as encomendas, fica mais fácil. Eu acho o seguinte, quer taxar? O governo chegou nesse ponto, lembrando que, coisa importante também, a gente está vindo de uma pandemia, né? Eu estou fazendo aqui o meio termo, não estou puxando para nenhum lado. Então, com a pandemia, de fato, a gente sabe que teve um rombo de dinheiro aí, de grana do governo. Tá? Então, o governo ele precisa arrecadar fundos. Só que é horrível de se pensar que o governo precisa arrecadar fundos e você pensar, beleza, tá arrecadando e tá fazendo? Ok, mas aí beleza, tá arrecadando e não tá fazendo nada, o dinheiro tá sumindo, entende? Esse é o grande ponto. Então, se quer taxar as encomendas, taxa, só que não exige 60%. 60% é muito, vai tornar inviável a importação de fora e tudo mais. Faz um negócio meio termo, pô. Bota 10%, 15% de taxa, balanceia as coisas. Eu não acho que isso faça sentido, esse tipo, sair de um extremo pro outro completo, entendeu? Então, basicamente essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, compartilhem aí à vontade. E me sigam aí nas redes sociais, vou botar aqui embaixo o meu @ do Instagram. E é isso. Valeu!